Olá pessoal, eu sou a Aninha e vocês me encontram nas redes sociais descritas no box deste vídeo. No início do ano eu anunciei um propósito que eu tinha firmado comigo de pelo menos colorir um desenho por mês, né? Então tem até algumas pessoas que também estão participando aí desse propósito, desse desafio de no mínimo parar um pouquinho, tirar umas horas para colorir um desenho. No mês de janeiro, eu me propus a colorir algum desenho deste livro aqui da Rita Berman. E aí, na hora que eu fui escolher o colorido, eu tinha em mente, inicialmente, colorir este desenho aqui, ó. Que era do submarino, do casal dentro do submarino. Num primeiro momento, eu achei que eu fosse colorir este desenho. Mas quando eu olhei essa imagem dessa lagosta, ela me chamou muito a atenção. E eu comecei a ficar pensando como seria colorir uma lagosta. Eu nunca havia pensado antes em colorir um crustáceo. E aí fui pesquisar no Pinterest fotos de lagosta, dei uma olhada no Google nas imagens, enfim. E também comecei a pensar como seria a coloração, né? Se eu ia fazer, prestigiar, porque ela é toda formada de flores, de arabesco, de imagens geométricas, né, de círculos. Então, eu ia prestigiar isso ou ia fazer de uma forma única. Então, o que eu decidi fazer? Ignorei esse fundo e pintei ela como se ela tivesse um fundo liso, né, e fui dividindo apenas em partes. Então, a parte aqui da cabeça, as partes desses gominhos da cauda, as garrinhas, e resolvi pintar dessa forma. Aí depois a outra batalha foi pensar que cor usar. Eu queria um laranja que tivesse um fundo de rosa e eu não estava encontrando nenhum lápis que me trouxesse algo próximo a isso. Então eu vi que eu ia ter que construir esta cor. E para isso, gente, sim, eu fiz vários testes, tá? Que tem algumas folhinhas que eu usei nesses testes para alcançar esses resultados. Olha, aqui tem mais uma perdida, tá? Então eu tirei uma cópia e fui testando, ó. Eu me lembro que a primeira vez eu colori essa parte de cima e eu odiei, peguei uns tons de amarelo, eu digo, não, gente, não é isso. Aí depois eu vim pra cabeça, ficou um pouco mais próximo, aí eu vim pra esse gominho aqui, aí eu já consegui entender quais as cores que eu teria que usar. E aí o último teste que eu fiz foi essa garra maior, que aí sim eu consegui construir a cor. Podem ver que elas estão anotadas aqui, ó. Né? Então também fiz teste para ver que cores que eu ia utilizar nas flores, ó, depois fiz testes com o fundo. Então assim, é uma construção, né? O colorido ele é uma construção. Sempre que eu tô com um pouquinho mais de disponibilidade, antes de vir para o colorido, eu gosto de fazer alguns testezinhos. E foi importante ter feito esses testes porque eu realmente consegui achar a cor que eu tinha em mente, a cor que eu imaginava que deveria ser uma lagosta. Eu publiquei esse colorido lá no Instagram Cores da Joaninha, porque é lá que eu vou publicando os desenhos que eu estou colorindo como resultado aí do desafio, né? Um colorido por mês. E algumas pessoas me pediram que eu mostrasse como eu coloria a lagosta. Então, vou mostrar para vocês como é que eu fiz este colorido. Eu usei estes lápis aqui da Faber-Castell, tá? Os Grip, né? Ecolápis Grip da Faber-Castell, uma latinha de 48 cores. Na foto do Instagram que vai fazer a chamada para essa postagem, né, desse vídeo, eu vou colocar fotos com as cores bem certinho, o número dos lápis, que aí vocês podem dar um print e procurar cores próximas dos lápis de cor que vocês têm em casa. Não tem esse livro, gente, dá para adaptar aí, quem tem o Oceano Perdido deve estar cheio de crustáceo para pintar lá, um livro bem conhecido da Johanna. E também dá para utilizar essa cor que eu criei para outros desenhos. Vocês estão aí procurando um tom de laranja com esse fundo rosa. Eu fiz tudo com lápis de cor, com exceção do fundo, que eu usei pastel seco. Aqui eu fiz uma flor em tons de rosa e aqui uma planta. Eu achei que essas folhas mais grossas me lembravam aí uma planta marinha, que na verdade eu nem sei como é, mas enfim, né? A minha imaginação funcionou e foi isso que saiu no final. Eu tenho bastante dificuldade de fazer esse tipo de vídeo porque eu não tenho uma câmera boa, uma câmera adequada, uma câmera profissional que vai trazer a qualidade que vocês merecem, né? Precisava de uma câmera que tivesse uma macro muito boa. Mas eu tô fazendo esse vídeo com bastante carinho para atender o pedido das pessoas e então eu espero que eu consiga passar para vocês, explicar direitinho
como que eu fiz e que vocês consigam reproduzir aí do outro lado. Eu tô aqui com uma cópia desse desenho, eu ainda tinha cópia sobrando, porque eu fiz as cópias pro teste. Uso a prancheta para colorir, então. Agora a gente vai começar a colorir nessa cópia aqui para mostrar para vocês como que eu alcancei esse resultado aqui do livro. Eu vou iniciar por essa garra aqui da lagosta. A luz dela vai ficar aqui em cima e a sombra eu vou fazer bem mais forte aqui nessa parte de baixo. E aqui também nessa finalização aqui, onde vai para a ponta da garra, tá? O primeiro lápis que eu vou utilizar é o vermelho escuro, que é o número 126. Então, como esse lápis é bem pigmentado, eu vou vir com a mão bem levinha, porque eu quero que o pigmento saia, mas eu quero que ele saia de forma bem suave. A construção vai ser feita com várias camadas, então sempre bem suave, para não ter perigo da gente pesar na mão já na primeira camada e aí depois não conseguir o resultado. Então começa devagarinho. Para quem está iniciando, a dica que eu dou é essa: vá sempre com a mão levinha, menos nessa hora é mais. Nessas entradinhas aqui eu já posso dando uma leve pigmentada, porque depois aqui eu vou fazer a minha sombra, entrando também nessas entradas aqui que tem da garra. Então, vou fazendo toda a voltinha da garra, bem suave. Como eu quero que a luz fique nesta região aqui e venha um pouquinho para cá, quando eu chego aqui eu já diminuo bastante o tom do pigmento. Para vocês aí na câmera talvez nem esteja aparecendo que tá saindo a cor, mas tá saindo um pouquinho de cor. Mas aqui na pontinha eu posso reforçar mais. Aí eu tô preocupada em fazer esse vídeo para vocês e não corresponder os pedidos de quem, né, queria ver como que eu pintei essa lagosta. Ai, gente, eu tenho tanta dificuldade de colorir e falar ao mesmo tempo que vocês não fazem ideia. É um exercício que eu tô fazendo aqui em gravar esse vídeo ao mesmo tempo que eu vou explicando o que eu tô colorindo. Porque colorir pra mim é tão instintivo que eu não sei explicar, sabe? Como essa garra maior, ela tá saindo de dentro dessa parte do corpo da lagosta, então aqui assim eu também já posso dar uma forçadinha com esse vermelho escuro, porque aqui a sombra depois também vai ser um pouquinho mais forte, porque essa parte aqui do corpo da lagosta tá fazendo sombra nessa garra grande aqui. Então aqui também eu já posso dar uma forçadinha. Segunda camada eu vou fazer com o rosa coral, que é o número 131 também. Vou vir com ele bem levinho. Lápis pigmentado é bom por isso, a gente não precisa colocar força. Inclusive aqui no canal, pessoal, já tem um vídeo com um review bem detalhado sobre estes lápis de cor, né? Que é o Ecolapis Grip da Faber-Castell. Então, quem tiver curiosidade de saber um pouquinho mais sobre estes lápis, mas vocês podem usar o lápis que vocês tiverem aí, né? É só pegar as cores semelhantes a essas, que vocês também vão conseguir esse resultado. Então, venho aqui, vou fazendo movimentos circulares, né? Não esqueçam da prancheta, ela auxilia bastante a dar um bom resultado aí no colorido de vocês. Aqui na parte da luz, eu venho com a cor, mas muito suave. Eu já tenho que começar a marcar onde vai ser a minha região de luz. Venho aqui nessas entradas, porque aqui depois eu vou ter uma sombra mais forte. Nesse finalzinho aqui, nessa ponta da garra, também posso dar uma forçadinha, porque eu quero que essa pontinha aqui fique mais escura. Isso é bem opcional, dá pra colocar luz nessa pontinha também, né? Algumas extremidades, que nem assim, pensa quando tu olha pra folha de uma plantinha, né? Geralmente a pontinha da folha, ela tende a ser um pouquinho mais amarelinha, porque tá crescendo, é uma parte ali que parece que o pigmento da planta não
chegou. Então isso é opcional, mas eu quero aqui que seja um pouquinho mais escura essa finalização da garra. Venho aqui de novo, ó, nesse finalzinho aqui, né, que conecta com o restante do corpo da minha lagosta. Gente, eu nunca imaginei que eu ia colorir uma lagosta, vou ser muito sincera, mas... Ai, quando eu vi esse desenho, ele me chamou tanta atenção, né? Já comentei isso com vocês. E aí foi aí um desafio que eu me propus, e eu confesso pra vocês que no final eu fiquei bem satisfeita, né? Então a gente começa a construir um fundo que ele é rosado, porque o laranja dos crustáceos, eles têm um ponto de rosa. Se a gente começa a prestar atenção em lagosta, camarão a gente vê mais, né, os pontinhos de rosa. Então, volto agora com o vermelho escuro, que é a cor 126. Tô falando as cores para vocês, para dar um norte. Mas como eu disse lá no Instagram, vai ter a foto na postagem para esse vídeo, das cores, o nome direitinho, porque aí vocês podem tirar um print e comparar com as cores de lápis de cor que vocês têm aí, para ver qual cor se aproxima mais, e aí vocês podem adaptar. Quem não tem esse livro, tem muitos crustáceos naquele livro Oceano Perdido, né, da Johanna. Então quem tem esse livro Oceano Perdido consegue usar essa combinação de cores para aquele livro. Agora, essa terceira camada de vermelho escuro, eu tô fazendo um pouquinho mais estreita, porque agora é o momento que eu meio que vou começar a delimitar um pouco mais a minha sombra. Nessas entradinhas eu sempre venho, porque eu quero mesmo que essas entradinhas sejam mais escuras. Venho aqui nessa pontinha, ó, lembrando sempre de escurecer essa conexão aqui que faz com o restante do corpo. Passo um pouquinho de pigmento vermelho aqui onde vai ser minha luz, mas de uma forma bem suave, tá? Agora é a hora de eu colorir esses gominhos aqui. Esses gominhos eu quero que eles sejam bem escuros, então eu venho mesmo com o pigmento mais puro do lápis, para que eles fiquem um tom bem escuro, que é o meu objetivo nesses gominhos aqui. Porque como esses gomos estão na parte interna da garra, naturalmente eles vão ser mais escuros. Vou vir agora com o ocre alaranjado, que é a cor de número 108, que é esse tom de amarelo bem bonito. Pra mim ele tá longe de ser um ocre, mas enfim, diz a Faber-Castell que é. Inclusive, gente, meu sonho era ir na fábrica da Faber-Castell só para conversar com eles, para saber como que é dado os nomes para as cores, né? Porque às vezes a gente olha para uma cor e ela não tem nada a ver com o nome. Esse amarelo aqui tá muito mais para um amarelo puro mesmo do que ocre alaranjado. Mas, enfim, né? Por sinal é bem bonito esse amarelo. E foi o amarelo ideal para eu conseguir alcançar a cor que eu queria, que era um laranja forte, mas com fundo de rosa. Então esse amarelo foi o amarelo ideal para isso. Vou vindo com os meus movimentos circulares. Como esse lápis aqui mistura facilmente as cores, fica muito fácil de conseguir a cor que eu esperava. Tem que ser um lápis que misture bem, né? Quando a gente trabalha com sobreposição de camadas, quando a partir de outras cores a gente constrói uma cor, é importante que os lápis misturem bem. E esses aqui têm essa característica. Gostei muito desses lápis, muito mesmo. Eu já tinha eles há um tempão, mas é aquela coisa, né? A gente se acostuma a usar sempre os mesmos. E aí eles chegaram, eu me lembro que na época eu usei para teste, só para conhecer as cores, e eles ficaram ali paradinho. Mas com certeza vão ser usados bastante agora que eu os descobri, né? Inclusive eu gosto de trazer review de lápis de cor, depois que eu usei os lápis de cor. Eu não gosto apenas de falar sobre um lápis de cor quando eu apenas fiz um teste de amostra de cores. Eu não me sinto confortável para falar sobre um lápis de cor apenas fazendo uma amostra de cores, assim. Acho que o ideal é a gente sempre fazer um colorido, nem que seja um pequeno colorido, mas fazer um colorido eu acho que auxilia bastante pra gente realmente ver o que aquele lápis de cor entrega, o que é possível fazer, né? Esse lápis de cor,
Eu descobri que ele é ótimo para mistura de cores, exatamente depois desse colorido aqui. Aqui nesses gomos, ó, forçar bem, bastante pigmento, tá, gente? Porque eu quero que ele fique bem escurinho, né? Se você não quer que ele fique tão escurinho como eu deixei, aí você força menos. Acho que tá bem nítido aí qual é a nossa área de luz dessa garra e qual a nossa área de sombra. Agora é a hora de vir mais uma vez com o vermelho escuro. Então, construindo aí o laranja, com esse fundo rosado, e também já marcando bem a sombra. É sempre importante quando a gente vai começar um desenho, a gente ver onde a gente quer que seja a nossa sombra e a nossa luz. Luz e sombra faz toda a diferença em qualquer colorido. E para quem tem dificuldade de saber onde deve ficar luz, onde deve ficar sombra, é só imaginar esse objeto real, tirar ele do papel e observar ele na natureza, né? Imaginar se ele estivesse na natureza, como seria. Então, dificilmente a luz vai ficar numa parte interna, porque aqui eu tenho uma outra garra que vai estar fazendo sombra para essa aqui. Então, dificilmente. Aí, continuo mantendo meu pontinho de luz, reforço aqui, ó, a saída, né, do corpinho, faço a sombra aqui. Sei que muitas pessoas, além de ter dificuldade de saber onde vai a luz e a sombra, também tem dificuldade de saber que cores usar para luz e sombra. Gente, nem toda luz é branca. Na verdade, a maioria das vezes a luz de uma cor, ela não é branca. A luz do vermelho normalmente é amarela, a luz do laranja é amarela. E para fazer sombra do vermelho, uma cor muito boa é o vinho. Dificilmente você vai usar preto para fazer uma sombra. Olha, bem difícil. Preto você vai usar assim para fazer a sombra de uma coisa muito azul marinha, muito cinza, um cinza muito grafite. As pessoas às vezes acham que a sombra é preta e a luz é branca. Não, gente. Não é essa a lógica. Inclusive, é só você prestar atenção na natureza. Começa a prestar atenção na natureza. A sombra da natureza, ela é preta? Dificilmente a gente encontra elementos pretos na natureza. Então, agora eu tô vindo com vinho de uma forma mais estreita para fazer essa sombra. Quando eu tenho um objeto que é redondo, o ideal é que eu tenha a sombra nas duas extremidades, para que esse objeto fique bem redondinho. E aí a luz atravessa o centro desse objeto. E assim eu consigo deixar ele mais redondinho. Venho com o meu vinho. Posso passar um pouquinho aqui, bem delimitado, assim, bem pouquinho. Agora é a hora de dar uma passadinha com o pincel. Vou vir com a minha borrachinha Tombow para tirar alguma coisinha que ultrapassou o limite do desenho. E borrachinha que é usada essa aqui, gente. Consigo colorir sem ela. Outra que eu gosto muito de usar é o lápis borracha da Faber-Castell. Esse lapisinho borracha, que essa borracha ela é bem rígida. Então, quando passa, ela é ótima também para tirar alguma coisinha que passou. Sempre usem um pincelzinho para limpar o colorido de vocês, porque a mão da gente tem gordura e essa gordura ela passa pro papel. A gente acaba às vezes danificando o colorido, manchando o colorido por conta da gordura da mão. Tem pessoas que suam também. Ó, dá pra vir com esse vinho mais aqui na pontinha, como eu disse pra vocês, eu quero deixar essa minha pontinha bem escura. E vou vir passando aqui nesses gominhos aqui, porque eu também quero esses gominhos bem escuros. Finalizei essa garrinha e aí agora no meu pontinho de luz aqui eu vou colocar uns pontinhos brancos com a canetinha Posca. Uma dica que eu dou, nunca abram a posca de vocês em cima do desenho quando vocês estão colorindo, porque às vezes solta tinta e ela respinga
e pode danificar. Então abram a posca sempre distante do desenho de vocês, deem uma testadinha em um papel perto aí que vocês tenham, pra ver, ó, olha aqui, ó, olha o pingo enorme que caiu dessa minha posca. Vocês imaginem se eu tivesse aberto ela em cima do meu desenho. A chance de respingar é muito grande. Então, como que eu gosto de fazer? Eu gosto de vir e fazer uns pequenos pontinhos brancos com a canetinha posca ou a canetinha em gel. Se vocês quiserem, antes vocês podem passar um pouquinho do lápis branco aqui, para deixar um pouquinho mais opaca essa região de luz. Depois que eu fiz isso, eu venho com a pontinha do meu dedo mesmo, ó, e dou uma sujadinha. O objetivo é deixar levemente sujinho de branco. Isso dá um resultado bom quando o desenho ele é olhado à distância, né? Aqui vocês estão vendo bem pertinho. Então, claro, não tá dando efeito, mas é aquele efeito bem de luz que vocês veem num colorido quando vocês olham ele de longe. Então, eu gosto desses pontinhos brancos. E os próprios crustáceos, eles têm pontinhos brancos no corpo, do mesmo jeito que eles têm esses pontinhos pretos, ó. Aí eu gosto de fazer esses pontinhos brancos, assim, bem distribuídos aleatoriamente. Eu acho que dá uma graça. Vou fazer agora com vocês essa partezinha aqui, ó, essa saída, essa parte que compõe essas garrinhas menores. Bom de eu pintar a lagosta, que eu não sei como é que se chama as partes da lagosta, né? E aí eu fico falando, assim, essas nomenclaturas que eu vou inventando. Então, primeira camada com o vermelho escuro. Esse vermelho escuro é muito bonito, ele tem um tom de vinho, de rosa. Vou deixar essa parte superior sem colorir até o final, porque eu quero que aqui venha a minha luz. Nessa parte que sai do corpo da lagosta, eu carrego um pouquinho mais o pigmento, porque esse corpo tá fazendo sombra nessa garra. Então aqui eu já deixo um pouquinho mais forçado, tá, gente? E venho aqui, bem devagarinho, mão bem levinha. Colorir é paciência e dedicação, né? Ó, mais uma vez agora outra camadinha com o rosa coral. Aqui, dou uma forçadinha. Sempre nessa saída aqui do corpinho, eu vou dar uma forçadinha. Terceira camada, eu volto com vermelho escuro, bem levinho. É importante construir esse fundo rosado para que o laranja fique com o fundo rosado na hora que ele for construído. Agora venho com o amarelo, então vou começar a construir o laranja e também já vou deixar marcado a minha luz dessa garrinha aqui. A luz fica em cima e a sombra embaixo. Volto com o vermelho, aí dou uma forçadinha já aqui nessa parte, e aqui eu deixo mais estreitinho, que já é para começar a marcar bem a sombra dessa garra. Para finalizar a sombra é o vinho que vem por último, tá? Então aqui para fazer essa sombra, venho com o vinho. Agora que eu já tô aqui com a minha luz marcada, posso colocar uns pontinhos com a caneta gel branca ou com a posca. Tô usando a gel para vocês verem que também é possível usar com a canetinha gel. Pois na descrição vai ter todas as informações direitinho dos materiais que eu usei, e lá no Instagram, na foto, eu vou deixar as cores certinho. Vou fazer agora essa partezinha redonda aqui, né? Porque daí a gente fica com 3 partes da lagosta construída, que é o que vocês precisam para poder pintar toda ela, ou essa ou outra lagosta que vocês tenham intenção, ou usar essa combinação de cores aí para um outro desenho, né? Por favor, quem fizer algum desenho inspirado nesse aqui, né? Quem colorir algum desenho inspirado nesse aqui, me marca para que eu possa ver, para que eu possa saber. Elementos redondos, como este aqui, que a gente quer que fique bem gordinho, bem redondinho, a gente tem que fazer a sombra mais nas extremidades, uma sombra larga nas extremidades, e aqui em cima também tem que ter uma sombra que pode ser uma sombrinha mais estreita, deixando que a luz fique bem central. Então, eu vou forçar
as duas laterais, fazer uma sombra que entra bem larga essa sombra. Primeira camada vem uma bem larga, para que isso fique bem redondo. Rosa coral é a segunda cor, que é a de número 131. Então, vem. Não sei se tá dando para vocês perceber, mas eu pinto com movimentos circulares. Outra coisa importante, gente, não tenham medo de apontar o lápis de vocês. Eu falo isso muitas vezes, né? Vejo pessoas que ficam economizando. Lápis chegou, primeira coisa que vocês têm que fazer é se livrar daquela primeira ponta que vem de fábrica. Aquela primeira ponta é horrível. O pigmento tá ali há 1500 anos todo seco. Aí as pessoas às vezes fazem já a primeira, o lápis não é bom, não sai a cor. Sim, mas tu nem apontou o lápis. Usem o material de vocês. Aproveitem enquanto vocês estão aqui para usar o material de vocês, para fazer o colorido de vocês bem lindo, bem maravilhoso. Mas para isso vocês precisam explorar os materiais, né? Usar eles sem dó mesmo, gente. Lápis acaba, mas eu tenho certeza que tu tem mais lápis por aí. Porque quem gosta de colorir dificilmente tem só uma caixinha de lápis de cor, né? Sei como é que é. A gente compra, se sacrifica, às vezes não pode, ganha de presente, pede de aniversário, pede pro Papai Noel no Natal. Agora eu venho novamente com a minha terceira camada, que é o vermelhinho escuro, e aí eu vou vir com ele só mais nas pontinhas mesmo. Porque é bem importante que essas pontinhas aqui, ó, gente, tenham uma sombra mais fechadinha, para o resultado final ficar bem redondinho. Aqui eu já faço mais estreito. E agora sim, a quarta camada, que é com esse tom de amarelo, né? Que a Faber-Castell chama de ocre alaranjado. Oh, meu Deus, que nomezinho mais inadequado para a cor, porque sinceramente isso aqui tá longe de ser um ocre alaranjado, na minha humilde opinião, né? Mas quem sou eu, né? Quem sou eu para criticar o nome da Faber-Castell? Afinal de contas, o produto é deles, eles dão o nome que eles quiserem, né? Ó, então, vou com o meu amarelinho. Aí, aqui nas extremidades, eu ponho um pouquinho mais de força. Porque eu quero criar essa partezinha da cauda bem redondinha, né? Então, já delimitei onde é que vai ser a minha luz. Quinta camada agora é com o meu vermelhinho escuro. Aí venho para finalizar esse tom de laranja. Aqui nas extremidades, deixando sempre o meu centro um pouquinho mais livre para criar essa luz que eu preciso. E agora, aquela última cor para pesar mesmo, né? Fazer aquela sombra final, que é o vinho. Então, vou vir com ele bem nas extremidades, venho com esse lápis bem nas extremidades. Aqui em cima e aqui embaixo, ó, faço bem estreito o meu trabalho, não entro muito para dentro, porque eu quero. Agora, se eu achei que ficou muito ponto de luz, eu queria menos luz, venho com o meu lápis aqui por cima, vou escurecendo, não tem problema algum. Por isso que é bom a gente sempre fazer menos, porque depois a gente consegue arrumar caso a gente fique um pouco insatisfeito. Agora, eu vou colocar ainda um risquinho em branco bem central, que é para dar aquela ideia de gordinho, de fechamento. Então, eu venho com a minha canetinha em gel branco e faço uns risquinhos, ó. É bem de leve, bem levinho esses riscos, ó, para que fique bem gordinho. Depois, quando a gente tem toda a composição das partes da cauda, o resultado fica bem legal. Então, em todos esses aqui, esses gominhos, dá para fazer esses risquinhos assim.
no centro. Nessas garrinhas menor faz esses pontinhos bem fechadinhos mesmo, porque as garrinhas dos crustáceos às vezes tem esses pontinhos brancos. Quando a gente observa eles, a gente encontra esses pontinhos brancos. Bom, pessoal, eu encerro por aqui. Eu espero que tenha ajudado quem me solicitou, né, que eu mostrasse como eu colori. Obviamente eu não vou colorir toda a lagosta com vocês em vídeo, porque levaria muito tempo, mas eu acredito que já dê para dar uma ideia, né? Vocês têm o meu desenho, a foto do meu desenho, né? Na verdade, a foto do meu colorido, porque o desenho não é meu, a foto do meu colorido lá no Instagram Cores da Joaninha, para vocês poderem consultar onde eu coloquei a luz, onde eu coloquei a sombra, para quem quiser reproduzir essa pintura aqui. Se vocês têm interesse em ver como eu pintei essa florzinha aqui que eu fiz em tons de rosa e essa planta aqui que eu fiz em tons de verde, me sinalizem aqui nos comentários, que aí eu posso trazer um outro vídeo mostrando como que eu fiz essa flor em tom de rosa e essa aqui que é uma planta que eu fiz em tons de verde. A gente segue conversando nos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos para todos!